Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, senhores deputados. Quero cumprimentar a doutora Margarida Dotti, do Movimento de Oposição ao Aterro da Zambuja, entidade que vamos hoje ouvir em audição, por requerimento do Chega, do Grupo Parlamentar do Chega, uma audição sobre o aterro da Zambuja. Como sabem, agora às 2 da tarde vamos ouvir o Movimento de Oposição ao Aterro da Zambuja e às 4h30 vamos ouvir a CCDR de Lisboa e Val do Tejo e também a Agência Portuguesa do Ambiente, e estas audições vão ser intermediadas por um plenário que teremos às 3 horas, por isso vamos ter que ser muito estritos no cumprimento dos tempos. Cumprimentando a doutora Margarida Dotti, quero primeiro dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para fazer uma apresentação do requerimento em 3 minutos, depois o requerido terá 10 minutos para fazer uma apresentação inicial e depois cada grupo parlamentar terá 4 minutos para falar e cada deputado único terá 3 minutos. Por fim, o requerido terá 15 minutos para uma resposta global. E quero começar por dar a palavra à senhora deputada do Chega, coordenadora também do mesmo grupo parlamentar, para fazer a apresentação do requerimento que apresentaram e que foi aprovado nesta comissão parlamentar. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, saudar também todos os grupos parlamentares aqui presentes. Senhora Deputada, se me permite, eu ia pedir à Sra. Doutora Margarida Dotti se pode desligar o microfone, porque estamos a ouvir alguma cacofonia, porque nos estão a ouvir, depois nós voltamos a ouvir e daqui a pouco teremos... Já conseguiu desligar? Já? Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como eu dizia, na sua pessoa, cumprimento todos os grupos parlamentares aqui presentes, agradecendo também não só a aprovação deste requerimento que foi aprovado pelo Chega, como também esta oportunidade de ouvirmos aqui em sede da Comissão de Ambiente e Energia o movimento de oposição ao aterro da Zambuja, que cumprimento também, na pessoa da doutora Margarida Dotti e também do doutor Pires. Agradecer também o trabalho que têm feito, a mobilização da sociedade civil para tentar obter uma resposta por parte do poder político e por parte também não só da empresa, mas também das entidades de fiscalização, infelizmente com pouco sucesso, e é por isto que o Chega convoca aqui à sede de comissão a audição destas entidades, mas também do movimento. Aliás, o requerimento do Chega dispensa particulares apresentações, mas apenas dizer que, como sabem, às portas da cidade de Lisboa há um aterro, o aterro da Zambuja, que, infelizmente, além de ser uma forma muito retrógrada de armazenamento do lixo, sem capacidade de gerar qualquer tipo de riqueza e de aproveitamento de resíduos, é um atentado à saúde pública dos cidadãos, nomeadamente os cidadãos que este movimento representa. Importa sublinhar que estas pessoas que hoje nos vêm falar vivem a menos de 400 metros deste aterro, que têm furos de água e que têm as suas habitações muito próximas e que são prejudicadas diariamente pelos odores, mas também a principal preocupação pela contaminação ou pela possível contaminação dos solos, sendo que não vêem qualquer acompanhamento por parte do poder político para uma monitorização e também por parte da empresa que possa tranquilizar estas populações para que saibam que de facto as condições de segurança de saúde pública estão salvaguardadas, sendo que têm realizado investimentos pessoais para garantir que a água que consomem e que as suas habitações estão salvaguardadas desde que, como eu dizia, é um atentado para a saúde pública, mas também um atentado ambiental aqui às portas de Lisboa. Sem mais demoras, agradeço ao Sr. Presidente esta oportunidade de apresentação e passaríamos então ao Presidente novamente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada diz que estes cidadãos não veem qualquer acompanhamento do poder político. Nós também somos poder político, Sra. Deputada, e por isso termos aprovado este pedido do Chega é também acompanharmos politicamente esta questão e a Assembleia da República quer ouvir estes cidadãos e por isso dou a palavra ao Movimento de Oposição ao Aterro da Zambuja, à doutora Margarida Dotti, para uma apresentação inicial de 10 minutos, dizendo-lhe que é importante poder ouvi-la e ouvir quais são as reivindicações deste movimento para podermos também acompanhar esta questão do Aterro da Zambuja. Tem a palavra, Sra. Doutora. Boa tarde, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? Estão?
Sim, sim, estamos a ouvir. Muito boa tarde, Sr. Nós diremos Presidente. se não estivermos a ouvir. Fazemos assim. Está bem. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Antes de mais, queria esclarecer que não sou doutora, por isso, pronto, era para fazer este esclarecimento. E ao meu lado está o Sr. António Pires, que também não é doutor, e que me tem acompanhado aqui nesta questão. Aliás, ele é que tem sido o grande defensor aqui desta questão do aterro. Pronto, eu escrevi aqui um documento que gostaria de ler, onde está resumido o estado de espírito da população da Zambuja e tudo o que sentimos à roda deste assunto do aterro. Então vou começar a ler para ser rápida. Pronto, o aterro gerido pela Triasa em Zambuja tem estado envolto em polémica e com forte contestação da população da nossa comunidade. Nas ruas, em várias iniciativas de protesto e esclarecimento, nos órgãos autárquicos do nosso Conselho ou Freguesia, pela voz de cidadãos, autarcas e até aqui na Assembleia da República o tema já foi várias vezes abordado no plenário ou em comissão precedente na passada legislatura. Agradecemos a todas as forças políticas que têm dado voz à nossa luta desde a 12ª legislatura e igualmente às que se foram juntando até hoje. A contestação remonta ao ano de 2008, quando todo o processo se inicia. Damos nota desse histórico no documento que entregámos ao Sr. Presidente desta Comissão e que solicitamos que faça chegar a todos os senhores deputados. Nele referimos várias questões que são da maior relevância para que possam ter melhor conhecimento do que hoje nos atormenta. A infraestrutura foi construída num local em que o PDM da Zambuja não o permitia. Inicialmente foi contemplado com o reconhecimento de interesse público em 10 de nove de 2008. Este reconhecimento foi posteriormente revogado em 3 de 12 de 2013 pela Câmara da Zambuja e em 3 de 1 de 2014 pela Assembleia Municipal. A Câmara só comunica à CCDR-LVT as deliberações de revogação em 17 de 7 de 2015. Entretanto, no dia 27 de 11 de 2014, e apesar dos órgãos autárquicos do município terem manifestado a sua oposição à instalação deste aterro, o Sr. Presidente da Câmara ignora os prazos legais e aprova definitivamente o processo número 17/13-LEG, que respeita aos edifícios de apoio ao aterro, e a 1 de 4 de 2016 aprovou as obras de remodelação do terreno. A obra é inaugurada a 17 de 2 de 2017, com a presença dos responsáveis do município, do Secretário de Estado do Ambiente, do Presidente da CCDR-LVT, entre outras entidades. Trata-se de um centro de tratamento de resíduos não perigosos e inertes da empresa Suma, instalado na denominada Quinta da Queijeira em Zambuja, que a partir de então passa a operar, apesar das fortes críticas e muitas dúvidas por parte do povo de Zambuja. Na fase de enchimento, começaram a aparecer maus cheiros, muitas moscas e outros insetos, gaivotas, cegonhas e os mais variados tipos de aves que ali vinham alimentar-se, num espetáculo repugnante e preocupante para a nossa saúde pública. Isto acontece por não ser feita a cobertura diária dos resíduos com terra e pelo encaminhamento para este aterro de resíduos orgânicos comuns ou equiparados a resíduos sólidos urbanos, nomeadamente ocasionados por paragens dos fornos da Valor Sul. Também altamente preocupante é o facto de desde o início ter sido prática a deposição de amianto misturado com resíduos biodegradáveis. Estão lá depositadas 3.131 toneladas de amianto, muito dele com danos nas embalagens protetoras, derivado ao mau manuseamento e sem qualquer tipo de separação física, conforme determina o Decreto-Lei 183/2009 e em violação da legislação europeia de 1999. Foi também autorizada a deposição de resíduos transfronteiriços, oriundos de Itália, os quais apresentam análises com valores de carbono orgânico dissolvido muito altos, alegadamente violando mais uma vez os valores estabelecidos na tabela número 4 do Decreto-Lei 183/2009, pelo que não podiam ter sido ali colocados. Igualmente, causa de alarme é o inadequado tratamento dos gases contidos e libertados. Estes provavelmente serão a causa de 2 incêndios de grande dimensão já ocorridos, um dos quais propagou-se a áreas e propriedades vizinhas. Em junho passado, a Triasa terá comunicado a suspensão oficial da atividade pelo esgotamento da capacidade de receber mais resíduos.
O aterro da Quinta da Queijeira passa ao estado de abandono, pois há largos meses que deixou de existir atividade nas instalações. Face ao desinteresse económico da empresa gestora do aterro e ao litígio legal que a opõe ao município, o que agora preocupa a população da Zambuja passa pelas seguintes questões. Por que razão continuam depositadas no aterro 3.131 toneladas de amianto quando estão comprovadamente ilegalmente lá colocadas? Por que razão até agora não foram concretizadas as operações de selagem da célula, já que esta tem a sua capacidade esgotada? Os indícios existentes da presença de contaminantes potencialmente perigosos, nomeadamente os provenientes de operações transfronteiriças com origem em Itália, exigem que se façam análises fiáveis que determinem de forma credível a eventual presença desses contaminantes. Como está a ser realizado o tratamento dos lixiviados que escorrem da célula e em que condições estão estas a sair das lagoas de retenção? As lagoas de retenção estão a cumprir cabalmente a sua função, tendo em conta que foram projetadas para resíduos não perigosos e inertes, quando comprovadamente a célula recebeu outros que não obedecem a estas condições? Da mesma forma, o revestimento da célula é o adequado para o tipo de matérias e cargas efetivamente recebida, dado que foi excedida a capacidade da mesma? Tudo isto nos preocupa porque a verdade tem estado muito afastada de todo este processo. Responsabilizamos todas as entidades com envolvimento na matéria, em particular e desde logo quem licenciou e nas condições em que o fez, APA e CCDR-LVT. Criticamos a inoperância de quem tem a função de regular e fiscalizar a atividade, APA, CCDR-LVT, IGAMAOT, ICNF, GNR-SEPMA ou mesmo o Ministério Público que não dá andamento atempado às inúmeras queixas apresentadas. Não esquecemos nesta responsabilização o município de Azambuja e cujos responsáveis executivos cabia uma palavra decisiva para a existência ou não deste aterro. Os eleitos locais tinham a obrigação de conhecer a nossa realidade, não permitindo a existência desta infraestrutura a 400 metros da vila. Mais grave ainda é terem permitido o elevado risco de contaminação de um aterro construído por cima de um aquífero estratégico para a região e de uma falha sísmica relevante. E ainda pior, instalado na área alargada de proteção de 2 furos de abastecimento de água à população da Zambuja. Estão a 423 e a 470 metros de distância. Hoje o antigo Presidente da Câmara, os vereadores e os membros da Assembleia Municipal da Zambuja, responsáveis pela aprovação do aterro, dizem-se agora arrependidos. Provavelmente outros responsáveis por esta aprovação também. Mas para a história fica o tremendo erro que é a existência deste aterro. Para o nosso presente ficam os perigos potenciais a que o povo da Zambuja está sujeito. Para o futuro dos nossos filhos e netos ficará aquilo que todos nós permitimos que continue a acontecer. Agradeço mais uma vez a possibilidade de ouvirem as nossas preocupações e reivindicações. Reiteramos a nossa disposição para continuar a colaborar com esta comissão e desde já agradecemos as diligências dos senhores deputados e senhoras deputadas no sentido de corrigir este erro que tanto transtorno provoca na qualidade de vida da nossa comunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço esta intervenção inicial e agora darei a palavra de forma sequencial aos vários grupos parlamentares. Cada um dos grupos parlamentares, como eu já disse, tem 4 minutos para a sua intervenção e depois poderá responder no final e terá 15 minutos no final para fazer esta intervenção. Eu dou a palavra para a intervenção de 4 minutos ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Vera Brás. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada. Pode desligar o microfone, agradeço-lhe. Sim, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados aqui presentes, cumprimentar naturalmente o movimento de oposição ao aterro e permitam-me, e a Margarida Dotti vai-me desculpar, mas permitam-me fazer um cumprimento especial ao Sr. Pires, que tem sido efetivamente ainda antes da criação deste movimento, o principal defensor desta causa e que tem levado este processo com uma certa garra para a frente e que não o deixou esquecer até aos dias de hoje. Tal como foi aqui referido, isto não tem sido um assunto esquecido por parte do poder político. Nós próprios aqui nesta casa, como muito bem referido, já fizemos audições, quer com o movimento, quer com as diferentes entidades, sobre o assunto. Tem existido acompanhamento sobre o mesmo. Já tivemos aqui alguns passos importantes, nomeadamente quanto à não recepção ou quanto à não abertura das novas células no aterro, e isso terá sido possível também face à força conjunta
conjunta, quer da população, quer do movimento de oposição do aterro, quer do próprio município, que tomou a decisão de não recalendarização, de não aprovação da recalendarização das diferentes fases do aterro e que permitiriam a construção das 2 novas células. Portanto, esse foi um ponto importante que nos permitiu impedir a continuidade da elaboração do aterro e que, portanto, hoje nos permite estar aqui não satisfeitos, mas pelo menos com a tranquilidade de que não temos mais 2 células abertas e a receber resíduos atualmente. Eu gostava de referir que, da parte deste acompanhamento que tem sido feito, nomeadamente aqui na Assembleia da República, têm sido várias as questões que têm sido colocadas, quer ao Ministério, quer às diferentes entidades, sobre as diversas situações que têm sido levantadas. A questão dos cheiros nauseabundos, atualmente penso que esse já não seja tanto o problema e peço ao movimento que assim o confirme. Tivemos aquela situação quando houve a paragem por parte da Valor Sul, mas que atualmente não será o principal problema, pelo menos junto do município e da própria Junta de Freguesia, não existem queixas atualmente nesse sentido. No entanto, foram feitas sempre várias questões, nomeadamente quanto ao tipo de resíduos que estão a ser depositados, quanto à forma como o amianto está a ser depositado, aqui a questão de remover o amianto, que nós fizemos também questões nesse sentido ao Ministério. Aquilo que foi respondido é que o risco associado à remoção desse amianto seria mais prejudicial do que a sua manutenção no local, e aproveito para questionar o movimento se tem algum parecer mais técnico ou de alguma entidade que afirme o contrário e que a remoção do amianto não terá qualquer perigo para a saúde pública. Mas, portanto, este assunto tem vindo a ser acompanhado, ainda atualmente por parte do município foram questionadas as diversas entidades quanto ao ponto de situação atual, quanto à ultrapassagem das cotas da célula e o que é que está a ser feito no sentido do encerramento definitivo do aterro e a própria recuperação paisagística, que é aquilo que se pretende e que permita de forma segura assegurar que tudo o que lá está, que não vai causar problemas para a saúde pública, nomeadamente com a contaminação dos solos, com a contaminação da água, portanto, o assegurar por parte das diversas entidades que não existe esse perigo e de que teremos aquele espaço recuperado como é suposto, que é isso que se pretende e que possa vir a ser no futuro um espaço agradável à entrada da nossa vila. E mais uma vez agradecer ao movimento todas as questões que deixaram, elas sim serão importantes para as audições que teremos a seguir com a APA, com a CCDR, e aí sim essas entidades terão certamente algumas explicações ou algumas respostas a dar para tudo o que está aqui colocado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Queria começar por cumprimentar o movimento da posição ao aterro da Azambuja. Efetivamente, este é um assunto que não é novo. A requerimento de vários partidos, inclusivamente o PSD, já foi discutido e, portanto, até com alguma consternação que vemos novamente este conjunto de audições, refletindo uma dificuldade evidente na sua resolução. O histórico é preocupante relativamente ao aterro, quer desde a fase de licenciamento até à fase de exploração do aterro, havendo mesmo de salientar episódios como o da deposição de resíduos perigosos, contendo amianto, acarretando riscos ambientais e de saúde pública. Portanto, pode ser um aterro, mas tem um histórico igualmente aterrador, portanto, que nos leva a suscitar uma preocupação quanto à subsistência desta realidade. Desde que foi instalado em 2017, o aterro tem sido alvo de contestação das populações locais, que se queixam de maus cheiros e outros problemas ambientais, acusando a empresa de má gestão. Tem sido, portanto, um lastro de acusações entre o promotor, a Câmara Municipal da Azambuja e o movimento popular que, entretanto, foi criado. Já desde 2020, portanto, em 2020, o assunto foi trazido ao Parlamento e, à época, ocorreram audições sobre o caso. É, portanto, um caso repetente na Comissão de Ambiente, porque em maio de 2020 tivemos a oportunidade de aqui ouvir a Câmara Municipal da Azambuja. Porventura faria algum sentido até ouvir novamente o Presidente, conforme até foi requerido, porque se passaram 2 anos e, eventualmente, o problema não foi, e como se constata, resolvido, bem como o Ministro do Ambiente. Aliás, à época, na audição do Ministro do Ambiente, Matos Correia, que tive a oportunidade de ouvir, o Ministro admitia atrasos nas inspeções e pedia alternativas aos aterros. Venham eles
suscitava o seu ministro. Evidentemente que isso não é propriamente um contributo, na medida que, conforme salienta o movimento, este tipo de matérias tão complexas, a criação e a constituição de um aterro envolve um conjunto de matérias e especificidades, naturalmente, que só estão ao alcance de especialistas e, portanto, o cidadão comum deve confiar nas instituições e aguardava e tinha a expectativa legítima que não fosse confrontado com um problema a nível de qualidade de vida, como tem vindo a sofrer nos últimos anos. Efetivamente, esse é que é o desiderato da democracia representativa, é ter instituições que consigam corresponder àquilo que são os direitos e os interesses legítimos dos cidadãos. Portanto, e já recordando, portanto, as inspeções feitas, já no longínquo janeiro de 2021, um deputado, por acaso do PSD, estranhava que a Gamaote estivesse há mais de 6 meses a produzir um relatório de inspeção, portanto, em janeiro de 2021, sobre o aterro da Azambuja. Portanto, bem sabemos que a proximidade a este tipo de infraestruturas gera incómodos ao nível dos ruídos, dos cheiros, das movimentações de viaturas pesadas, mas é, acima de tudo, fundamental garantir a mitigação dos impactos negativos para salvaguardar a qualidade de vida das populações locais, nomeadamente através do cumprimento das melhores práticas de gestão de aterros. E isto, efetivamente, não se tem verificado e, naturalmente, esta audição com os cidadãos, requerida e, portanto, naquilo que é o seu legítimo direito de serem ouvidos quanto às suas preocupações, visa precisamente, portanto, auscultar as suas queixas, mas, acima de tudo, fazer um balanço do que é que aconteceu no último ano e meio, que nos leva novamente a estarmos presentes nesta reunião. E, portanto, agradecendo aquilo que foi a disponibilidade do movimento e o seu contributo para a resolução deste caso, questionar também se tem conhecimento de diligências ao nível das instituições responsáveis pela fiscalização e supervisão ambiental, conforme seria a sua obrigação, e, portanto, agradecer uma vez mais o contributo do movimento para esta causa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, para o acompanhamento desta questão. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo a oportunidade outra vez de tomar a palavra, não poderia deixar de fazer um comentário àquilo que foi a exposição inicial do Chega, dizendo que as populações da Azambuja se sentem abandonadas pelo poder político. De facto, quem o diz não é o Chega. Nem sequer o Chega tem uma presença nesta comissão de origem da Azambuja. Sou do distrito de Setúbal. Mas a verdade é que são as pessoas que se sentem ignoradas. E o que falámos até aqui prova isso mesmo. Porque de que é que nos vale fazermos inúmeras audições, perguntas ao Ministro, perguntas às entidades fiscalizadoras e de não resolvermos aqueles que são os problemas do dia-a-dia dos cidadãos. E, portanto, a primeira questão que gostava de colocar ao movimento é, depois de agradecer, claro, o parecer que nos dão, é perguntar no dia-a-dia, no concreto das suas vidas, como é que sentem os impactos daquela montanha de lixo a céu aberto que têm em frente às suas casas. E depois importa também dizer que este requerimento apresentado pelo Chega era um requerimento que pedia também a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Azambuja, presença essa que nos foi negada pelo partido que tem maioria aqui nesta Câmara. E, portanto, não percebo porque é que esta presença foi negada. Em bom português, quem não deve não teme, e, portanto, se até tem, como disseram, feito um trabalho agora de acompanhamento da situação, se é graças ao Partido Socialista que a segunda célula não vai avançar e se tem sido, se há processos em tribunais a correr movidos por este autarca. Não percebo porque é que o autarca não pode estar presente a prestar esclarecimentos. E não percebo também porque é que se tentam isentar as responsabilidades políticas quando, como foi dito por parte do movimento que estamos aqui a ouvir, a autorização inicial para o licenciamento deste aterro provém também do poder político. Portanto, não podemos lavar as nossas mãos e querer defender o poder político a todo o custo. Depois dizer também que quando um movimento escreve à Assembleia da República e obtém apenas resposta por parte do Bloco de Esquerda e de mais nenhum dos outros partidos, é importante dizer que as populações se sentem ignoradas. E, portanto, sou muito insuspeita em estar a fazer esta defesa, mas importa dizer que este movimento tem sido ignorado sucessivamente pelo poder político. E depois,
precisamente por não ser possível ouvir aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Azambuja, gostava então que o movimento nos pudesse esclarecer em que medida é que o Sr. Presidente tem acompanhado o trabalho do movimento e que respostas tem dado. A primeira questão que gostava de colocar é se este movimento tem estado manifestamente contra a questão de uma potencial renovação de licença ambiental. Gostávamos de saber quais foram as respostas que obtiveram por parte da CCDR e também da Câmara Municipal da Azambuja, uma vez que não temos a oportunidade de ouvir aqui quem nos pudesse esclarecer. E, portanto, gostávamos de perceber o que é que têm de segurança por parte do poder político relativamente à revalidação das licenças do aterro para novas 2 células. E depois também dizer que a Câmara Municipal da Azambuja agora dá-nos a certeza de que a licença para uma abertura de uma nova célula não foi submetida na data prevista e, portanto, não estão a autorizar a abertura desta nova célula, mas de que forma é que o Sr. Presidente e o seu Executivo têm garantido que isto não irá acontecer e que acompanhamento têm dado a potenciais malefícios ambientais, sociais, económicos para o Concelho da Azambuja e para a vida dos seus habitantes? Perguntar também se o movimento tem contacto com associações ambientais, sublinhando que, por exemplo, a Associação Ambientalista Zero, dirigida por Rui Berkmayer, diz que este aterro já não devia de estar a receber resíduos orgânicos e, apesar de termos nota de que esta célula está fechada, do ponto de vista formal, os cidadãos deram conta de que continuam a haver deposições ilegais. E, portanto, gostava de que também pudessem partilhar, uma vez que moram em frente ao aterro, se de facto têm acompanhado deposições que já não respeitam aquilo que está previsto legalmente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o movimento de oposição ao aterro da Azambuja e, por acaso, eu até estive no aterro da Azambuja. Estive lá em visita, integrado numa delegação da CDU, com eleitos locais da CDU. Essa visita foi feita em março de 2020 e, na altura, tivemos a oportunidade de perceber, de facto, o problema que ali está e que não é coisa pequena, não é? Em termos de cheiros, de lixo a céu aberto, também até da própria presença de animais naquele local de forma bastante significativa, é de facto uma situação que merece a nossa intervenção e mereceu da parte do PCP várias intervenções, nomeadamente uma pergunta ao Governo em fevereiro de 2020, uma intervenção junto do Ministro do Ambiente aqui na Assembleia da República em maio de 2020 e, portanto, temos acompanhado esta matéria, não só no plano local, através dos nossos eleitos na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal da Azambuja, mas também aqui na Assembleia da República, confrontando o Governo e as entidades responsáveis pelos problemas que ali estão evidentes e que nessa visita que fizemos ficou bastante evidente. Queria dizer também que este aterro, quando foi criado, foi apresentado às várias entidades que decidiram sobre o seu licenciamento, não como um aterro para depósito de lixo. Foi apresentado, aliás, o próprio nome assim indica, como uma estação de tratamento de resíduos industriais. Ora, uma coisa é tratamento, outra coisa é aterro. Uma coisa é resíduos industriais, outra coisa é lixo, que é aquilo que acabou por ficar depositado naquele aterro. Portanto, quando inicialmente se previa um espaço de tratamento de resíduos industriais, neste momento aquilo que lá está não é de maneira nenhuma resíduos industriais. Tem lá resíduos industriais e esses também são perigosos, sobretudo tendo em conta a questão do amianto. Mas, sobretudo desde que a Valor Sul começou a depositar naquele aterro, é uma mistura de lixo orgânico vindo de empresas de diferente tipo, com resíduos industriais, mas que não estão a ser tratados, estão simplesmente a ser depositados naquele espaço a céu aberto, não é? E com poucas garantias de cobertura desses resíduos. E, portanto, aquilo que está neste momento naquele espaço é verdadeiramente um aterro e, portanto, uma solução que não responde nem aos problemas ambientais, nem a todos os outros problemas que a população tem sentido, nomeadamente dos maus cheiros, entre outros.
A pergunta que o PCP fez ao Governo em 2020 teve uma resposta e eu gostaria de perguntar ao Movimento se algumas das questões que estão aqui na resposta enviada pelo Governo se verificam no terreno ou não. Diz o Governo que, à pergunta do PCP, que medidas tem em vista para a resolução dos problemas sentidos pelas populações, o Governo responde que foi imposto pela CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, na qualidade de entidade licenciadora, o aumento da frequência das operações de cobertura dos resíduos. Eu gostaria de perguntar ao Movimento se houve ou não este aumento da cobertura dos resíduos, conforme foi aqui afirmado pelo Governo na resposta à pergunta do PCP. Gostaria também de perguntar se, conforme é aqui dito pelo Governo, a parte do amianto está depositada numa zona sinalizada do aterro, sendo feita a respectiva cobertura e vigilância sobre a referida zona, ou se isto não passa de uma ideia que depois não tem nenhuma adesão à prática. Gostaria de fazer estas perguntas. Gostaria ainda de perguntar como é que está a correr, neste momento que a perspectiva é de encerramento do aterro, como é que está a correr os trabalhos de reposição da paisagem, conforme são as obrigações da entidade que lá está a explorar e para o terminar, aterro. Sr. Deputado. E para terminar, e como é que isso está a correr, como é que está a ser acompanhado e se tem sido visto por lá a Agência Portuguesa do Ambiente e a CCDR, ou se, pelo contrário, não se vê qualquer tipo de fiscalização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, também Vice-Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para uma intervenção de 4 minutos. Também tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, na sua pessoa, todas as senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar também a Sra. Margarida Dotti e o Sr. António Pires, do Movimento de Oposição ao Aterro da Zambuja. Agradecer-lhes a luta. Nós já tivemos a possibilidade de ter quer iniciativas na Zambuja, quer de os ouvir anteriormente na Comissão sobre o processo do aterro, e a primeira palavra é a óbvia, é de solidariedade para a situação que vocês viveram durante anos e a forma como expõem que muitas das vezes o poder político, o poder público, não defende os interesses públicos e os interesses da população. E o caso específico do aterro da Zambuja é demonstrativo disso de diversos aspectos. Em primeiro lugar, porque aceita alguns incumprimentos do ponto de vista administrativos e, em vez de ir buscar os responsáveis por parte das entidades privadas, atira, no fundo, as responsabilidades, porque são quem leva com os problemas, para as populações. Um segundo aspecto, porque demonstra também como a gestão de resíduos em Portugal é um negócio lucrativo e muitas das vezes geridos em função do negócio contra as populações. E não só nos resíduos nacionais, mas também na importação de resíduos. Quando nós, com o exemplo da Zambuja e de outros aterros, denunciamos que a importação de resíduos para Portugal estava a ser um negócio lucrativo para algumas empresas, não estávamos a mentir. Era realidade e na Zambuja sofreu-se muito com isso. E porquê é que isso acontecia? Por acaso? Não, porque o Governo tinha uma escolha na gestão da taxa de resíduos que tornava Portugal um país atrativo para se depositar lixo. Como? Como calhasse. E no caso da Zambuja foi literalmente como calhasse. E é por isso que o exemplo da vossa luta ela, é ilustrativo das dificuldades que muitas das vezes os cidadãos encontram com as entidades públicas, porque parece que às vezes há alguns interesses de empresas privadas ou de grupos económicos que valem mais do que o direito das populações. Isso é que para nós é inaceitável. Sobre a situação concreta atualmente, eu creio que também é de reconhecer que a vitória que existe hoje de não estar em cima da mesa o alargamento do aterro se deve a vocês, à vossa atividade, à vossa denúncia. Isso não deve levar a que o processo fique encerrado, porque ainda falta cumprir diversos passos para garantir que é possível viver com qualidade de vida nas zonas que eram prejudicadas pela existência do aterro, mas é um exemplo de como vale a pena lutar. E saúdo-vos também por terem essa capacidade e conseguirem ter essa vitória e fazer essa demonstração de força. Mas eu acompanho as vossas preocupações, porque do ponto final da vossa exposição, há questões pertinentes que são colocadas não apenas à Assembleia da República, mas às entidades públicas. Como é que foi possível, em primeiro lugar, lá se colocar mais de 3.000 toneladas de amianto? E já agora, o que é que se vai fazer agora a este amianto?
Vai-se colocar uma selagem do aterro deixando lá o amianto? Bem, a APA, os decisores públicos têm que tomar uma decisão sobre esta matéria e, por isso, ouviremos nesta comissão. E a selagem da célula? Os privados já não têm essas obrigações? Já continuam as populações a levar com os prejuízos disso? Não, essa matéria o Estado deve fazer valer os direitos das populações, deve fazer valer a lei, não está a fazer. A existência do tratamento dos resíduos dos lixiviados está a ser feita ou não está a ser feita? Termino, Sr. Presidente, com esta frase. Na verdade, vemos neste aterro, como noutros aterros, um completo deixar andar por parte das entidades públicas, em particular da APA. E eu acho que as denúncias que vocês cá trazem, e este é o ponto final, Sr. Presidente, são importantes para nós insistirmos juntos dos poderes públicos para garantir que a salvaguarda de direitos das populações existem, quer na Zambuja, quer noutros locais do país, e contem connosco para essa luta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava a perguntar só ao Sr. Deputado do LIVRE se queria utilizar a palavra, mas agora, sim, agora está, a Sra. Deputada do PAN quer também utilizar a palavra, então tem a palavra. Muito obrigada, Para uma senhor. intervenção de 3 minutos. Sim, muito brevemente, até para Obrigado. não estar aqui a repetir argumentos que já foram de alguma forma aduzidos, desde já agradecer também os contributos não só que foram aqui prestados nesta audição e de facto existe um problema grave no nosso país relativamente à gestão dos aterros, seja do ponto de vista daquilo que é neste momento a sua sobrecarga, como é o caso dos aterros da Zambuja, seja por força também da ausência de um cumprimento mais eficaz das metas de reciclagem e também de evitar a produção de resíduos. Nesse sentido, parece-nos fundamental que a APA tivesse um papel mais ativo, o que claramente não se tem vindo a verificar, quer do ponto de vista da fiscalização, quer também da intervenção, quando existem denúncias relativamente, por exemplo, ao incumprimento não só da própria gestão do tipo de resíduos, inclusive com perigosidade, ou até com outros casos mais gravosos, que não é aqui o caso, mas em que tivemos também incêndios dentro dos próprios aterros, e nesse sentido, para o PAN, isto é uma oportunidade não só de obtermos esta informação, mas também de perceber qual é que é o caminho que do ponto de vista legislativo possa cumprir ou não ainda ser feito, se há de facto questões a alterar, porque notoriamente a situação que temos atualmente na gestão de resíduos e nos aterros é manifestamente insuficiente para cumprirmos com as metas a que nos comprometemos e agradeço mais uma vez todos os esclarecimentos que foram prestados. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer ao movimento de oposição ao aterro da Zambuja o trabalho feito ao longo de todo este tempo, que nos é muito caro ao LIVRE, como a outros partidos aqui representados. Pessoalmente, me é muito caro também, porque as minhas origens familiares estão neste Conselho da Zambuja, embora no outro extremo, no extremo norte do Conselho, no fim do Conselho da Zambuja e no fim do Distrito de Lisboa. Mas queria começar as minhas perguntas precisamente pelo impacto no terreno e nas populações deste aterro. Qual é que é a área que diriam que está afetada, seja pelos maus cheiros, seja por possíveis, digamos, consequências do ponto de vista da saúde pública, da higiene, da sanidade, pelo aterro? É a Vila da Zambuja? São freguesias já como Aveiras de Baixo, Casais da Lagoa? De quantas pessoas estamos a falar e ao longo de quantos anos? Porque agora que parece haver boas notícias do ponto de vista do encerramento de uma célula, do possível encerramento do aterro, também temos que ver quantas pessoas e com que consequências para a sua saúde é que foram afetadas ao longo destes anos. E uma pergunta que é, no fundo, relacionada com esta, não diretamente a ver com as populações, mas indiretamente com o ecossistema envolvente. O Rio Tejo não está longe, são terrenos baixos e alagadiços. Em dias como hoje, com chuvas, é possível que não haja ali só um efeito de contaminação dos solos, mas depois de arrastamento de materiais que sejam tóxicos e que sejam contaminantes até às próprias águas do Tejo. A questão é se isso foi monitorizado, se do próprio acompanhamento que vocês foram fazendo tiveram noção de que isso era um risco ou se é um risco que foi contido e que não houve nenhuma da possibilidade de contaminação das águas do Rio Tejo. E, finalmente, relacionado com isto, se houve esse risco, se consideram que o tipo de selagem que está em cima da mesa, se vos preocupa
que essa selagem possa não ser suficientemente segura, precisamente desse ponto de vista de, basicamente, contaminar um rio que é muito importante, quer dizer, escuso de descrever qual é que é a importância do ecossistema do Tejo ali naquela zona não é, imediatamente antes do estuário do Tejo. E, portanto, eram estas perguntas, os impactos diretos sobre a população, do ponto de vista geográfico até onde é que chegam, do ponto de vista do número das pessoas afetadas e durante quantos anos, por um lado, e por outro lado, os efeitos secundários sobre o ecossistema fluvial do Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E depois desta ronda de intervenções de todos os grupos parlamentares e também dos deputados únicos, gostava de dar a palavra novamente ao movimento de oposição ao aterro da Zambuja. Tem 15 minutos. Eu pedia contenção aqui no tempo, uma vez que às 3 horas temos plenário, para uma resposta global a estas intervenções dos vários grupos parlamentares de deputados únicos, agradecendo desde já. Muito obrigado. Tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu começava por responder à Sra. Deputada Vera Brás. Os cheros, nesta altura, não são significativos porque não têm recebido resíduos. Ou seja, na cota altimétrica já ultrapassou a cota, na tonelagem de recepção ainda não foi ultrapassada. Por isso, a empresa em questão está à espera que se abra às outras células. O tipo de resíduos que ali foram colocados foram resíduos de cerca de 400 códigos LER, mas para mim são dois os que me trazem mais problemas e consequências para a Vila da Zambuja. Primeiro, os resíduos de amianto, que foram ali colocados com uma máquina a descarregar, com aquilo tudo, mas depois foram misturados com resíduos biodegradáveis, foram os sacos triturados com uma máquina, ou seja, nesta altura estará lá cerca de 66 mil toneladas de resíduos contaminados. Pareceres das entidades. Os pareceres que temos das entidades foi só de zero, em que o Sr. Rui Berto Maia evidenciou a ilegalidade de estar a depositar os resíduos de amianto naquelas circunstâncias, visto a legislação ter saído há 10 anos e não estar a ser cumprida por ninguém. Se quiser ver na imagem de inauguração, não existe nenhum alvéolo, não existe nenhuma subcela para colocar. Mas este tipo de resíduos de amianto nunca levaram cobertura de inertes sobre eles. Ainda que a CCDR diga para a MAC e para o Presidente da Câmara que os resíduos eram cobertos com resíduos inertes, pois a mesma CCDR vem dizer que não há nenhuma barreira física que separe os resíduos dos resíduos de amianto. Ao Sr. Alexandre Simões, quero dizer que existem 2 relatórios de inspeção de Gamaote, a qual nunca tivemos acesso. Se fui consultar o processo à CCDR, está lá que entrou o relatório de Gamaote, mas ninguém faculta aquilo porque diz que é um documento de trabalho e não são obrigatórios, mesmo com a Lei 26 a dizer que eles têm que emprestar. A Sra. Deputada Rita Matias pergunta qual é os impactos do aterro do dia-a-dia de hoje. Os impactos do aterro de hoje é o impacto visual, não se notando significativamente os cheiros. No entanto, o impacto para mim maior é o perigo que ali está, em que nós não sabemos quais as consequências que podem advir. Se nós considerarmos que o amianto percorre no lençol freático 319 metros por dia, uns furos de captação de água que estão a 423 metros, em dia e meio fica contaminado.
as análises da água em Azambuja estão a ser feitas de 30 em 30 dias. A medida de acompanhamento do Sr. Presidente da Câmara de Azambuja. O Sr. Presidente da Câmara de Azambuja, no início, foi a favor da construção do aterro, mas, quanto a mim, violou leis na construção porque não cumpriu os prazos. Um PIB ultrapassou o prazo dele, a revogação da utilidade pública já tinha passado e mesmo assim licenciou as obras para a construção dele. As associações que normalmente têm tido contacto é com a Zero, que diz que nunca se devia ter posto ali resíduos orgânicos porque o aterro está muito perto da Vila de Azambuja. O Sr. Deputado Duarte Alves pergunta sobre as coberturas dos resíduos. Sr. Deputado, as coberturas dos resíduos nunca foram feitas diariamente, mas no dia da visita aberta ao aterro, o Sr. Administrador da empresa diz que negociava era resíduos, não negociava terra. Ainda que tivesse 77 mil toneladas de terra ao lado da abertura da célula. Quanto ao amianto, não temos solução para ele agora, não vejo maneira de se fazer aquilo mais, porque com a mistura dos resíduos transfronteiriços, onde diz Decreto-Lei 183/2009, na quarta tabela, que os resíduos não podem ter mais de 1000 miligramas de carbono orgânico ativo, este aterro recebeu resíduos com 5.050 gramas de carbono ativo. Ou seja, estes resíduos nunca poderiam ter entrado aqui. O Sr. Pedro Filipe pergunta sobre os trabalhos de reposição da paisagem. Não há trabalhos de reposição da paisagem porque a empresa exploradora está a fazer as diligências para revogar o embargo da Câmara para poder abrir as outras, o qual eu não tenho dúvidas nenhumas que no dia em que um juiz disser ao Sr. Presidente tem que abrir as licenças, vou passar a dar as licenças, ele vai passar a dar. Quanto aos lixiviados, eu não posso dizer que eles sejam tratados. Os lixiviados vão para duas lagoas e depois seriam reencaminhados para a estação de tratamento de Veras de Baixo. Mas a verdade é que isto nem sempre aconteceu. Em 2018, março de 2018, choveu muito antes e a Triasa pediu à Câmara, ou contratou a Câmara, não, os bombeiros, para ir bombear aquelas águas. E aquelas águas que já estavam contaminadas com amianto foram diretamente ao Tejo, através das valas paralelas. Quanto à senhora deputada Inês, a APA tem fiscalizado, tem cá vindo fiscalizar, mas posso garantir que tem feito fiscalizações de 7 minutos ao aterro, param 20 minutos nos escritórios e depois pegam num carro, dão a volta ao aterro e está feito. Mas posso informar a senhora deputada que já eclodiu 2 incêndios dentro do aterro por causa do gás que eles criam. O senhor deputado Rui Tavares pergunta aos impactos. Os impactos dos maus cheiros chegou, para ele que conhece, entre Veiras de Cima, Valparaíso, Azambuja, Casais da Lagoa e Virtudes. Ou seja, isto andará na ordem das 15 mil pessoas. O Tejo, não tenho dúvidas, naquela situação foi contaminado e se vier uma nova enxurrada, ele será contaminado. E Gama Ótif tem feito fiscalizações, sei que há processos de contraordenação, mas a verdade é que não dá acesso a ninguém aos processos de fiscalização.
Quanto à selagem, a pouca terra que colocaram agora por cima não é suficiente para garantir a selagem da terra. O que lá está neste momento a crescer é vegetação de ervas daninhas e pouco ou nada lá vão. Mas eu posso lhe garantir que em maio passado ainda entraram resíduos. Portanto, isto já estava com a indicação de estar suspenso, mas entraram resíduos. Resíduos que nós não sabemos a origem. E estou disponível para mais perguntas, Sr. Presidente. Eu não sei se entendi muito bem, porque falhou agora a ligação mesmo no final, mas penso que deu por terminada a sua intervenção. É isso? Por terminado, estou disponível a mais perguntas, se acharem por conveniente. Não, infelizmente não temos tempo para mais perguntas neste momento. Quero agradecer a todos os grupos parlamentares, aos deputados únicos e, acima de tudo, se me permitem, um agradecimento especial ao movimento de oposição ao aterro da Zambuja, que foi ouvida agora em audição nesta 11ª Comissão, e sobre este tema teremos às 16h30 a CCDR-LVT e também a Agência Portuguesa do Ambiente, depois do plenário. Um agradecimento e obrigado por todos os esclarecimentos que deixaram nesta audição. Muito obrigado, muito boa tarde e dou por encerrado agora os trabalhos. Boa tarde, muito obrigado.